Aí, certo. Aí, E aí, Everson? chegou o som aí? Agora tá tudo em ordem. Legal, maravilha. Ô, galera, quem tá assistindo, eu sempre falo ali onde tá embaixo, tem ali comentar, aí tem um sinalzinho lá do asterisco e tem um aviãozinho, uma setinha. Nessa setinha, você consegue chamar o povo. Clica aí e sai convidando todo mundo. Todos os bateros, músicos, tudo aí. Cadê? Chamando aqui. A turma. Aê. Pronto. Tamo aí. A galera vai chegando. Ó, já chegou uma galera aí. Quem é o pessoal que você conhece aí, ô Wagner? Consegue ler? A maioria aí eu conheço. Gabriel A maioria, Duarte, o Danilo todo mundo aí. também é músico. Conhece todo mundo aí? Conheço todo mundo. Tudo chegado. Tibúrcio, Sester. Esse aí me envolveu com X, meu primo, Marcos. O Léo toca comigo. Da hora. Doctor, como é que se pronuncia isso? é o Dr. X. Que é esse? Baita guitarrista. Viu? Massa pra caramba. Legal. Sejam bem-vindos. Eu sou o Everson Ferro, também sou um aspirante a músico, como muitos de vocês que estão assistindo aí. Cantor, guitarrista. Hoje eu tô tendo a honra de falar com o Wagner, que é um dos bateras que eu mais admiro aí. E aí, mestre? Você que E manda. aí? Então, Então, pra quem não hoje, te conhece, que tá chegando agora, fala um pouco aí da sua história, da sua atuação, da sua experiência aí. Você já tem mais de 30 anos de experiência, né, meu? pra ser mais sincero, como baterista, né? 34 para 35. Nossa, uma foto, uma Meu, vida já. só que meu primeiro contato com a música foi em 1980, né? Como foi isso, cara? Curso de violão. Nossa, Acredite você se começou com quiser. violão. Tem muita gente que não sabe disso. Eu comecei em 1980 fazendo aula de violão. Fiquei um ano com aula de violão, mas percebi rapidinho que meu negócio não era esse não. Aí você já migrou para outro instrumento, direto para bateria ou você Aí estava então, aí outra coisa? eu sempre gostei muito de música, né? Sempre fui um cara muito musical, minha família sempre foi muito musical, né? E aí só que demorou uns 4 anos para eu começar a. Na verdade, eu me interessei pela bateria através do heavy metal, né? Tinha que idade Um nisso? colega meu tinha 14 anos, né? Foi 3, 4 anos depois, de 3 a 4 anos depois do contato com o violão, né? E aí foi através de um amigo meu lá no ginásio, eu que estudava no Colégio Salete, lá em Santana, e ele resolveu, do nada assim, chegou pra gente e falou, vamos montar uma banda? Aí eu falei, banda? Mas ninguém sabe tocar nada, né? E eu tinha uma experiência frustrada com o violão. Aí ele falou, vamos montar, vamos se matricular nos conservatórios, né? Porque naquela época você não é como hoje, né? Ah, sim. E aí eu falei pra ele, eu falei, bom, eu só vou, cara, se eu for pra bateria. Ah, legal, então. Então vamos lá, eu vou fazer guitarra, fulano baixo. E aí foi. Só que aquela coisa, né? Eu fui e eu já fui pensando em me profissionalizar e fazer aquilo da minha vida. Nossa, Eles já não, tinha isso eles em mente antes mesmo de aprender a já, tocar. já desde cedo. Que isso, na verdade, quando eu tive o contato com o violão, na verdade, putz, cara, eu já comecei a alimentar essa ideia, entendeu? Porque apesar de eu não ter me dado muito bem no violão, mas eu gostei do contato com a música. Que legal. E, e eu tinha 9 para 10 anos, né, cara? Que massa. Então, assim, foi uma experiência boa, apesar do não ter dado certo aquilo, mas foi uma experiência muito boa que frutificou mais tarde, né? Verdade. E aí, primeira vez que eu sentei numa bateria, que eu falei, meu Deus do céu, é isso aqui.
Ó, manda um abraço aí pro César, que tá te dando um Ô, abraço. Fernando. Entrou com a gente aí Olá, também hein, o Bola Fernando. Alexandre do RM6. Fernando, grande história com ele. Nossa, cara. Legal. Foram 8 anos com ele, né? 8 anos. Uma história assim fantástica, um trabalho fantástico, experiências incríveis, Da hora. momentos incríveis. Demos muita risada juntos, altas piadas. Massa. Chico também é um cara que assim, Sensacional. esquece. O Chico é um cara fantástico, um baita técnico de som. Quiçá o melhor que eu conheci, né? Ah, ele é muito bom mesmo. Então, é um trabalho muito recompensador e muito saudável. Que legal. Ó, chegou aí o Rockstar, meu brother também é batera. Legal, Rockstar. Legal. Seja bem-vindo, mano. Legal. Gabriel, meu aluno. Gabriel é teu aluno. Massa. E aí, você iniciou já pelo heavy metal, assim. Que banda que você estava ouvindo nessa época? O Ó, eu Metallica comecei. já tava no auge aí, né, meu? Tava já no início. Não, então. Eu comecei a ouvir, na verdade, eu comecei a ouvir rock com Kiss, né? Nossa, eu tô lendo o E livro do contrabaixista. do Gene Simmons. É. Ah, legal. Então, eu comecei com Kiss. Aí fui ouvindo muito Kiss, depois eu migrei fortemente pro Iron Maiden, Led Zeppelin, Rush, Deep Purple, a nata do rock, né? Massa. E depois, e nessa época já o thrash metal tava surgindo, né? Começo dos anos 80, e eu fui totalmente contaminado por essa onda e acabei me apaixonando pelo som pesado. E aí veio, né? Aí veio Metallica, eu tinha No Life Till Leader, né? Que é a primeira demo Metallica oficial. Putz, aí ninguém me segurou. Aí foi uma leva direta até hoje. Que massa. Que massa. Inclusive a sua esposa você conheceu num show do Metallica, né? Isso, dia 1º de maio de 93, no show do Metallica lá no Parque Antártica. Ela postou ontem, se eu não me engano. É isso aí. Que da hora. Foi muito legal. Foi muito legal também esse dia. Então, mas ao longo dessa estrada aí, tipo, tá na sua cara que você é do heavy metal, assim, mas você toca de tudo, né, cara? Não, aí foi o seguinte, eu comecei como autodidata. Começando como autodidata, eu comecei já mesmo sem ir à escola, alguma coisa, algum ensino direcionado, eu já começava, tipo, me despertar para essa questão de pesquisa, de querer saber o porquê das coisas. E aí eu comecei a tocar, comecei a praticar, né? Só que eu era muito observador. Tanto é que quando eu entrei na ULM, depois uns anos mais para frente, o meu professor, que foi o Toniquinho, famoso Antônio de Almeida, ele era baterista da Jazz Sinfônica de São Paulo, foi acho que até pouco tempo atrás, baterista assim fantástico, músico incrível, uma inteligência assim musical absurda, pensamento musical absurdo. E pena que essas pessoas no Brasil não são conhecidas como deveriam, né? Verdade. Então, aí quando eu fui ter aula ali, até ele se espantou, né, com as coisas que eu já executava na bateria, né? E só que eu falei para ele, só que eu falei assim, Toniquinho, mas eu preciso expandir isso, eu quero muito mais do que isso. Para mim, música não é só isso aqui. Eu sinto que prática, por melhor que seja, não é o suficiente, é um tiro curto. Aí ele ficou olhando para mim assim, ele abaixou o óculos, né? Que ele abaixava o óculos e olhava assim, né? Aí ele falou, garoto, se você continuar pensando assim, você vai longe. Que legal. Você tem tudo para se tornar um grande músico, né? Isso E daí você aí tinha eu, mais ou menos que idade? eu tinha 19 anos. Ah, não, tua ficha caiu super cedo, então. Caiu. Eu era um cara muito rápido, muito antenado. E como eu já sabia muito o que eu queria, as coisas andaram mais rápido ainda, né? E aí lá dentro foi fantástico, né? Lá dentro, nossa, aprendi coisas assim incríveis. E foi ali que foi a semente que germinou para que eu desenvolvesse o pensamento musical, que é o que eu mais bato na tecla hoje, Mas né? aquela fase da adolescência que vocês iam entrar no conservatório, você chegou a entrar, não? Como que é? Aquela primeira Então, fase na adolescência,
que seu amigo te chamou para te convidou para montar uma banda. Aí você falou, não, a gente nem sabe tocar, vamos entrar no conservatório e aí a gente monta. Certo. Foi isso? Entrou no Então, conservatório? eu entrei no conservatório e fiquei só pouco tempo, porque eu peguei um professor muito ruim, deu um azar, assim, absurdo, e ele me largava na sala, saía tomar café, voltava 10 minutos antes de terminar a aula. E aí ele perguntava para mim, e aí, tudo bem? Eu falava, não sei nada, não sei nem o que eu tenho que fazer, né? E aí essas coisas ficaram assim. Aí eu falei, mas aí que tá, eu não desisti, não desanimei. Aí eu continuei tocando como autodidata durante 3 anos para 4. Foi que aí eu tive assim, eu tinha uma questão prática. Então quem já tocou comigo já sabe disso. Quem me conhece musicalmente. Então essa questão técnica eu sempre tive muita facilidade. Só que ao mesmo tempo eu achava e percebia que isso não era o suficiente para me tornar um músico no qual eu queria me tornar. Eu precisaria saber muito mais do que simplesmente só saber técnica. Por mais que eu conseguisse chegar num nível virtuoso, isso para mim não era o suficiente. Eu queria um outro campo da música, né? Então, isso é que me levou para o caminho que eu tô hoje, entendeu? E eu já tinha esse interesse pelo ensino, esse interesse por querer ensinar as pessoas. E, inclusive, até foi um amigo meu que me obrigou a dar aula para ele, né? Essa foi uma história também muito engraçada. Ele falou, você que vai me dar aula. Ele viu eu tocando e falou assim, cara, você que vai me dar aula. Eu falei, mas não dou aula. Não, mas você vai começar a dar aula comigo. Aí eu comecei realmente a amadurecer o pensamento e comecei a dar aula para ele. E aí eu comecei a desenvolver toda a ideia, comecei a pensar em coisas mais pedagógicas, comecei a querer desenvolver toda uma metodologia, aí a coisa foi fluindo, entendeu? O Rui perguntou que ano na ULM. Entendi. E na ULM, acho que foi o Rui perguntou, na ULM eu entrei em 89 e saí em 92. Porque eu entrei como iniciado já, né? Porque na ULM você entrava ou como iniciante ou como iniciado. Iniciado já era para quem sabia tocar. Então o curso eu já entrei na metade. Porque o curso de bateria, ele era 6 anos ao todo, né? Então eu já entrei ele na metade. Porque eu já entrei como iniciado, eles faziam uma prova de aptidão, né? Sim. E nessa prova de aptidão eles te avaliavam, viam quanto que você sabia, e aí eles pegavam a partir dali e ia para frente. Foi na ULM do Brooklyn, não? Não, da Três Rios. Tá. Aqui do Brooklyn eu prestei, Inclusive, só que eu não passei, não. Ah, então. Eu também, eu fui assim, eu fui meio que tipo, acho que eu não vou passar, mas vou tentar. E acabei que passando, né? E foi lá também que eu fiz no prédio ao lado, que é o prédio, é a Oficina Cultural Oswald de Andrade. Aí eu acabei lá dentro, aproveitando e fiz o curso de trilha sonora para teatro, no Oswald de Andrade, e fiz um curso de desenvolvimento para projetos culturais. Tá. Também foram. Tem algumas perguntas aqui, só que eu não consigo entender os nicknames aqui para falar. O Rui tá me perguntando. A Juresende, sei lá como se pronuncia isso, perguntou a idade. Eu tenho 39, o Wagner tem? Como é que é? Ela perguntou a idade do quê? A idade. A minha idade? É. Mas hoje ou quando eu estudava no ALM? Agora. 49. 49. Se você toca jazz. Não é minha praia. Não é tua praia. Quando eu falo não, é aquela história. Existe uma lenda que diz que músico bom toca de tudo. Isso é uma lenda. O músico bom, ele toca aquilo que ele se propõe a tocar bem. Você entendeu? É lógico. Num estilo musical. Exatamente. Você tem uma personalidade musical. É como uma pessoa. Você não é todo mundo. Você tem o seu caráter e a sua personalidade. Sim. A música é a mesma coisa. Você tem que ter uma identidade. Porque senão você fica meio desnorteado. Você não sabe para onde você está indo. Não, eu até acho que você consiga tocar, mas você vai ser um músico mediano
em todos os estilos. Se Não, você então, se exatamente. em um estilo, você mergulha, você tem aquela linguagem, né? Você entende a linguagem da característica daquele som, não é isso? Exatamente. A questão é assim, eu sempre quis tocar rock. Só que quando eu estudava, principalmente na ULM, eu toquei de tudo, Tá dando uma falhadinha entendeu? na sua internet. Você tá próximo ao modem? Estou bem próximo. É, porque tá dando uma falhadinha. Eu não sei se é só o meu, aí o pessoal dá uma confirmada aí se deu uma falhadinha no som também. Agora parece que regularizou. Isso, continua. Então, aí eu escolhi já o caminho do rock. Agora, dentro do seu estilo, dentro do rock, eu toco qualquer vertente. Tem Mas a minha várias especialidade. subdivisões, né, meu? Eu já toquei progressivo, já toquei thrash metal, já toquei power metal, já toquei heavy metal tradicional, já toquei blues, já toquei soul, entendeu? Eu já toquei muita coisa, já toquei clássico pra caramba, entendeu? E agora, o jazz, o que eu cheguei até ter um trio, e eu gostei muito, isso foi em 93, foi inclusive um ano após eu sair da ULM, e os caras no qual eu toquei eram da ULM, é um trio de fusion, Nossa, que que é a animal. mistura do rock. Então, que é a mistura do rock com jazz. Então eu fiz um triozinho com os alunos da ULM, que era um guitarrista e um baixista, né, que dois absurdos, assim, dois músicos muito, muito, muito bons. E eles também curtiam metal. Então eles me pegaram lá, a gente fez um sarau uma vez junto, os caras amaram e falaram, velho, vamos fazer um negócio, vamos fazer, e acabamos fazendo. Durou pouquinho, mas foi Cara, tá muito falhando a legal. sua voz aqui pra mim. Eu não sei se é pra mim ou é geral. Pra mim tá bom. Eu não sei agora. Deixa eu ver uma coisa contigo. Tem uma pergunta aqui do Gabris Borges. Wagner, você já tocou algum estilo que não seja rock por precisar de grana? Sertanejo, por exemplo? Aí foi mil. Não. Sertanejo foi eu que perguntei. Não, 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 não. Eu sempre tive essa ideia muito fixa de me manter. Isso é uma escolha minha, tá? Isso é uma escolha minha. Eu não recrimino quem faça, nada disso. Isso é principalmente uma escolha minha. Eu sou um cara muito fiel e leal a tudo que eu prego, tudo que eu gosto, tudo que eu amo, e eu mantenho aquela linha. Eu já tive oportunidades até de tocar em banda de pagode. Eu fui convidado para. Eu vou falar uma coisa para você agora que você vai falar: meu Deus, eu fui convidado para tocar no Arte Popular, cara, na época do auge do pagode. Eu ia ganhar muita grana. Eu recusei. Quem me convidou foi o tal de Evandro, aquele cara que tinha uns desenhos no cabelo, assim, ó. Ele que me convidou. Por quê? Porque ele cortava o cabelo no mesmo lugar que eu. Então, o meu cabeleireiro que fez Cara, essa, pra mim tá essa falhando ponta. muito a sua voz. Pessoal, Né? fala pra gente se tá cortando mesmo a voz dele aí, porque pra mim tá falhando muito, assim. Então, pra mim tá bom. Pra gente se tá chegando ok, ou às vezes é a minha internet. Deixa eu até ver como que tá. Pode ficar a sua aí. Tudo a ver com o pagode. o Tudo a ver. Gabris Borges Meu aluno. perguntou aqui. Aliás, é um O excelente som tá aluno. bom. O Pedro confirmou que o som tá bom. Deve ter sido a minha que tá dando uma Eu acho que mostrada aqui. oscilou. Então, continua. Chegou tua parente aí, meu. Tem o mesmo sobrenome. Uma prima minha prima Stephanie. A Stephanie. Legal, seja bem-vinda. E Continua aí, meu irmão. então, e aí, daí pra frente as coisas vão, né? Agora, essa questão de tocar estilos, isso aí eu sempre fui muito definido. Sabia o que eu queria, sabia a linguagem que eu queria, eu sabia tudo a respeito do que eu queria. Então, para mim, isso foi fácil. E nunca quis eu vou usar uma palavra que é até meio ácida, né? Mas nunca quis me vender para outras coisas. Mas isso foi uma escolha minha. Não posso criticar quem faz isso e chamar de mercenário, que... Não, cada um sabe de cada um. né? Então, agora eu, Wagner... Né? Exatamente. Que Eu, você Wagner... vai Não, eu, Wagner, eu sempre tive contato com músicos até do sertanejo uma vez, uma dupla de São Caetano,
muito bons me chamaram e eu falei, gente, desculpa, obrigado pelo convite, mas não é minha... Porque eles me viram num concurso de bateria que eu participei, lá em São Caetano, chamava Combate, né? E aí eles acabaram me vendo nesse concurso, como eu fui um dos primeiros colocados, então eles me chamaram e me convidaram para esse trabalho. Mas eu não falei, não, eu sou baterista assim, 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 eu penso assim, assim, quero isso, 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 e não quero misturar as estações, né? E aí foi. Mas assim, essa questão prática, ela sempre foi muito bem resolvida, né? Como também foi bem resolvida a minha questão de aulas, né? Que eu sempre quis. Você começou a dar aula já nessa época? Então, eu comecei a dar aula de 89 para 90, né? E assim, e desde essa época também eu evolui muito, porque assim, uma coisa que eu sempre, como eu te disse lá no começo, sempre busquei muito essa coisa de investigar as coisas, analisar as coisas, pesquisar as coisas, para chegar numa conclusão. E eu, como eu te disse também lá no começo, que eu sempre achava que a questão prática não é suficiente, e não é mesmo, isso te garanto isso. Para um músico ser um músico completo, não adianta só ter técnica. Ele vai passar longe de ser um músico completo. Porque a música não é só técnica, ela é um pensamento musical. Você tem que construir um pensamento. Se você não constrói um pensamento musical, você se torna apenas um cara que está executando um instrumento. Inclusive o nosso cenário, como cenário mundial hoje em dia, a gente pode até englobar todo mundo, ele está tão pobre justamente por causa disso. Porque existe uma busca tão desenfreada pelo virtuosismo, né? E se esqueceram de todo o resto, né? E sem falar na questão cultural no Brasil, por exemplo. E aí, se a gente vier para o Brasil, nós vamos ter uma deficiência cultural gigantesca, né? Que tudo isso, na verdade, é uma herança que a gente traz do próprio ensino, né? Que o ensino no Brasil, o que acontece? A gente pegou, a partir dos anos 60 para frente, o tecnicismo, né? O tecnicismo é um modo de ensino que ele foi trazido para o Brasil pelo Anísio Teixeira, que era para poder suprir o mercado de trabalho. Então as escolas trabalhavam como? Era o professor, era um fantoche do MEC, e o aluno era só o receptor. Então você tinha que fazer tudo exatamente do jeito que eles queriam que fizessem, sem nenhum tipo de abertura para conversa, sem nenhum tipo de abertura para qualquer diálogo, e você acabava se tornando um robô dentro da escola. E o ensino é assim até hoje. É esse tecnicismo. Por quê? Porque você precisava antigamente você tinha ali o curso técnico e você tinha a faculdade. O curso técnico era só para os pobres, a faculdade era para os ricos. Então, isso veio para tentar equalizar isso. Só que quando a gente fala de ensino, na verdade isso não deu certo. Tem muita gente que defende isso, mas não tem como você defender uma coisa que já está provado que não deu certo. E é aquela outra coisa que eu sempre digo que é muito importante. Ensino não tem nada a ver com educação. E por que eu estou falando desse tecnicismo? Porque o tecnicismo ele trouxe na cabeça do brasileiro o quê? O modo prático. Eu vou aprender isso para executar aquilo, aí eu recebo um diploma que me dá uma autorização para eu praticar essa atividade. Então, isso culturalmente gerou na cabeça do brasileiro o quê? Eu preciso ser prático. Então, ele já desde pequeno ele foi ensinado a ser prático. Então, essa é uma das grandes explicações do porquê o brasileiro só pensa em fazer a coisa rápida, pensa em ter um resultado rápido e pensa em fazer a coisa com menos sofrimento, mais fácil, tudo de uma maneira muito simplificada. Isso é uma herança, eu falo que é uma herança maldita do Brasil. Sempre Isso foi um atalho, sempre cortando um caminho. Exatamente. Então, isso vem da escola. Isso vem desse tipo de pedagogia, que na minha opinião é totalmente equivocada.
E não deu certo. Tanto não deu certo que nós temos um país totalmente falível nisso, né? Ao contrário do que uma educação verdadeira, uma educação que realmente faz efeito, que é uma educação onde, por exemplo, eu vou te dar agora um exemplo que você vai entender para fazer uma comparação com o tecnicismo. A educação verdadeira, ela desenvolve em você o quê? Ela desenvolve as suas vocações, desde pequeno. Sim. Então, isso aconteceu na Idade Média, né? Isso começou a acontecer com a queda de Roma, e a partir da queda de Roma, a Igreja Católica, ela tomou à mão todo tipo de ensino, porque só os clérigos que tinham conhecimento... Ih, deu uma travadinha. Tá atualizando. Fala, Rodolfo. Rui. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Então, e aí só os clérigos sabiam ler. Então só eles podiam ensinar alguma coisa para as pessoas. Então por isso que todo o ensino musical também acabou na mão da Igreja Católica. E isso foi bom, porque daí nasceu a música de concerto, depois nasceu a música erudita, né? Que é o principal, a fonte mais rica de música que nós temos até hoje, né? Então o que acontece? A educação verdadeira, o que ela faz com você? Ela incentiva as suas vocações, desde o início. Por exemplo, por que no Brasil nós temos assim um alto índice de pessoas com depressão, pessoas que não sabem o que vão fazer da vida, pessoas confusas, pessoas que deixaram de fazer muitas coisas que gostavam e descobriram lá mais para frente. Por quê? Porque isso é uma falha da educação. Porque quando você já descobre e essa vocação ela já é motivada desde pequeno, você vai o quê? Você vai se descobrindo. E no ensino... a criatividade, estimula a pesquisa. A pessoa não fica apenas alfabetizado na letra, mas fica alfabetizado no raciocínio, na música. E a criança, ela começa quando ela absorve esse interesse ainda pequeno, ela cria ao longo da vida o prazer de ouvir a música pela qualidade da música, de apreciar a música. Não ouve só qualquer coisa, né? Ela passa a apreciar porque ela está entendendo o que ela está ouvindo, né? Você percebe que os europeus têm um pouco disso, né? De a educação, nem que seja um instrumento, ela tem que escolher ali já na pré-escola para ir desenvolvendo. Então ela aprende a contar o tempo, aprende ritmo. aí a gente está entrando... Doce, né? É que aí a gente está entrando já no desenvolvimento da coisa, né? Agora, o que eu estou pegando... o ponto que eu estou pegando mais é o antes disso, né? É o ponto de você descobrir a sua vocação, né? É você ter uma educação que faça com que você descubra para que você veio nesse mundo. E o ensino, ele não dá essa oportunidade, porque ele achata você. Ele coloca você, a sua mãe coloca você na sala de aula com 5 anos, e a escola vai dizer o que você tem que fazer, o que você tem que ler, o que você tem que ouvir, que profissão que você tem que escolher. Então a pessoa fala, mas eu tenho escolha. Tá, você tem escolha... É te podando, né? Não pode isso, não pode aquilo, não isso, pode outro. Exatamente. E dentro da escola é que começa com essa mentalidade de que música, arte não presta, que música não é legal, que isso é coisa disso, é coisa daquilo, entendeu? Não, você tem que fazer isso aqui, ó. As profissões que são boas são essas. Isso já é um controle, entendeu? E esse controle nasceu desse modo pedagógico que não deu certo e tá hoje, até hoje aí no MEC. Então, o que acontece? E quando a gente fala de cultura, aí a coisa piora muito. Eu tenho uma frase que eu gosto, assim, de todos os estudos que eu já fiz, tem uma frase que ela é curta, mas ela tem um efeito fantástico. Que é o seguinte: a cultura é fruto da educação. Então, se a tua educação é de baixo nível, consequentemente, a tua cultura
também o será. O que acontece? No Brasil, nós não temos um nível mínimo de cultura. Porque a gente precisa do nível mínimo de cultura para ter uma vida social, pelo menos decente, tá? Que a cultura, ela eleva o teu QI, eleva as suas percepções intelectuais em outro nível, tá? Agora, se você está abaixo disso, você não consegue entender muitas coisas, para não dizer quase todas as coisas. Agora eu vou te dizer, tem muita gente que fala assim, mas para que eu tenho que ter cultura? Aí eu respondo, vamos pensar no seguinte, vamos fazer uma seguinte comparação. O leãozinho, quando nasce, ele nasce, mas ele já é o rei da floresta. Ele vai aprender a caçar, ele vai aprender a comer, a mãe dele vai ensinar, mas passou 1 ano, 2, ele está no topo da cadeia alimentar, ele é o rei da floresta, ele é o leão. Agora o ser humano não é assim. Nós precisamos de crescimento, desenvolvimento. Agora, o que isso já nos comunica? Quantas pessoas que vieram antes de nós, que foram infinitamente melhores do que nós? Para pensar. Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Mozart, Bach, Tchaikovsky, Schubert, Stravinsky, Puccini, Michelangelo. Dá para aqui ficar falando até amanhã de um monte de pessoas que foram infinitamente melhores do que nós. Então isso levanta uma questão. Se o homem moderno ele é tão bom, como é que até agora ninguém conseguiu superar um Beethoven? Como é que até agora ninguém conseguiu construir uma obra literária tão boa quanto de Shakespeare? Como é que agora ninguém conseguiu inventar tanta coisa como Leonardo da Vinci? E aí? Não é uma questão interessante para se pensar? Com certeza. Então, na verdade, isso mostra o quê? Isso mostra que a humanidade regrediu demais. E mostra também que o fato de ter evoluído tecnologicamente não quis dizer quase nada em relação à cultura. Entendeu? Então isso se tornou tudo muito vazio. E essas coisas as pessoas não conhecem, porque você por isso... Então por que você tem que ter cultura? Porque você não é o leão. Você não nasce rei da floresta. Você nasce um Zé Ninguém. Então você precisa se elevar, você precisa se melhorar, né? Agora, aí você vai me perguntar, mas a cultura é obrigatória para todos? Não, não é obrigatória. Nós precisamos de pessoas que vão cumprir outras tarefas. Só que essas pessoas precisam também ter um nível mínimo de cultura, que é assim na Europa. Se você pegar um construtor na Alemanha, ele tem um nível de cultura muito mais alto do que qualquer um de nós aqui. Sim. Porque isso já vem da escola. Isso já vem na verdade, vem dos ancestrais dele. Foram passados de geração para geração, né? E nós não temos isso. Verdade. Então, se você já tem essa consciência, tudo melhora na sua vida. A cultura melhora a sua vida. Né? O seu nível cultural melhora a sua vida. Verdade. E aí a gente entra numa outra questão interessante, que eu vejo muito no Brasil e eu acho engraçado isso. Essa escola tecnicista que eu falei lá no começo, Sim. você sabe o que ela ensinou também muito a gente fazer e sem critério nenhum? O quê? A criticar. A criticar Porque aí eu te pergunto, né? não, a criticar qualquer coisa. Porque você pode ver que as pessoas, no geral, elas criticam tudo. A moda é criticar, né? Principalmente agora. Só que como é que você critica se você não tem embasamento do que está sendo criticado? Porque assim, para você criticar, você precisa do quê? Você precisa de conhecimento da área. Conhecimento. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, criticar algum estudo de bateria, por exemplo, eu posso criticar.
Eu tenho conhecimento do que eu estou criticando. Agora, essa crítica vazia, essa crítica pela crítica, isso não leva a nada. Porque o que acontece? Essa questão crítica, ela vem do mundo sensorial, é o senso comum. E de onde vem esse senso comum? Ele vem muito empurrado pela mídia. Entendeu? E esse senso comum, né, que os gregos chamavam de doxa, né, ele vem totalmente da mídia. Então a mídia diz, não, você tem que falar, você tem que dar sua opinião, mas peraí, opinião? O que é opinião? Quando você começa a entrar nesse assunto, a casa cai para um monte de gente, porque, mas peraí, o que é opinião? Opinião não é igual a avaliação. E aí a avaliação pode virar uma crítica, entendeu? É assim, isso é tudo muito complexo, eu estou só dando um parecer. Porque isso aí na verdade é um assunto que vai longe, entendeu? É muita coisa, tem muitos pontos que dá para abrir, então... Sim. Eu amo fazer isso, né? Eu adoro esses assuntos. Legal. Mas é completo. 20 minutos. Tá. Vamos entrar para sua evolução lá de quando você entrou na ULM, aí você estudou, aí saiu da ULM ali, aí você chegou aí você tocou Fusion lá com o pessoal, né? Com uma banda lá de estudantes. E aí foi uma das experiências que você teve fora do heavy metal, mas se comunica, né? Sim, com certeza. Foi uma experiência curta, mas foi excelente. Excelente. Como eu tive outras várias, né? Se teve uma coisa que eu tive na vida foi banda. Tive muita banda. Uma das bandas que a gente conversou lá em 2012, quando a gente se conheceu na gravação do DVD do Chester, eu lembro que vocês tiveram um convite para ir para a Alemanha, não foi? Só que aí parece que não deu certo. Alguma coisa da cultura do Brasil que brecou. Como foi essa história aí, meu? A gente tinha um trabalho assim fantástico. Trabalhávamos com uma moça chamada Patrícia. Ela viveu 12 anos na Alemanha, né? Ela tinha sido namorada do baterista do Halloween. Uau. Ela conhecia todo o circuito, ela conhecia todo o circuito na Alemanha e na Europa em geral, né? E ela ouviu a banda que eu tinha na época, que é o Lawmaker, né? Que era um heavy metal meio mais tradicional assim. E ela pirou, ela falou, meu, isso é bom demais, cara. O que vocês estão fazendo no Brasil? Eu vou armar para vocês tocar na Europa que vocês vão arrebentar, não tenho a menor dúvida disso. Poxa, uma pessoa que vive lá falando isso, né? Sim. Aí a gente começou a ensaiar aqui nos loucos e tal. E ela falou, deixa que eu vou ver tudo isso aí para vocês. E ela armou todo o projeto, ela abriu o computador assim, mostrava na nossa frente, ela tinha um mapa da Alemanha inteirinha na frente dela, ela abria todas as cidades, aí ela ia apontando assim, ó, essa cidade aqui é o bar tal, eu conheço o fulano, aqui o dono é o fulano, aqui o dono é o ciclano, vocês vão tocar aqui, depois daqui nós vamos pra lá tal. A gente ia ficar na casa dela, que ela tinha uma casa lá, né? Agora acredite se quiser, a gente precisava de um patrocínio para as passagens aéreas, né? Ela fez todo um portfólio, ela fez um negócio assim de primeiro mundo. Ela falou assim, ó, agora eu vou, porque ela falou assim, eu até poderia conseguir nas empresas da Alemanha, só que a Alemanha funciona assim, se eu não estou lá para uma banda que eles não conhecem, eles não vão investir. Agora, se vocês estivessem lá, eles iam ver vocês e com certeza eles iam investir, né? Agora, eu estando aqui, eu vou ter que ver a princípio as empresas daqui para a gente pelo menos ir. Para voltar eu vejo lá. Ela falou, para voltar é garantido, certeza. Ela falou, inclusive vocês vão voltar com gravadora, vão voltar com tudo. Ela falou, não tenho a menor dúvida. E agora acredite se quiser, a gente não conseguiu R$1.
ela foi em micro, média, grandes empresas. Não conseguiu R$ 1. E sabe o que ela ouvia ainda? Ela ouvia assim, quando ela falou assim, vários empresários pegaram o meu projeto, olharam e falaram assim, nossa, fantástico, muito bem feito e tal, mas se fosse um pagodinho eu investiria. Mas heavy metal, eu não curto isso aí. Sendo que Então você na vê, Alemanha o que vira é o heavy metal, né? As bandas do Brasil vai pra lá pra gravar, né? então, sabe aquela coisa? Aí você vê como a cabeça das pessoas aqui são pequenas, assim, principalmente esses empresários. Entendeu? O cara não tem, eles têm o dinheiro, mas eles não têm o pensamento cultural. Entendeu? Eles pensam só na questão financeira, eles não pensam em mais nada além disso. E a gente não conseguiu, a gente ficou 1 mês e pouco aí, acho que 1 mês e meio nessa história, e não conseguimos nada. Não conseguimos exatamente nada. Aí bateu aquela frustração, aquela revolta, né? E eu trabalho assim incrível. Cara. Ela ia levar a gente para tocar no Wacken. Uau! Ela falou: ó, eu conheço todo mundo da produção do Wacken, vou levar vocês para tocar lá, vocês vão tocar no Wacken. Ah, e tem mais uma coisa, ela mandou um CD nosso para a Suécia, para o Sweden Rock Festival, né? E nós recebemos uma carta de resposta, demorou acho que uns 25 dias para responderem, foi rápido, principalmente para a época. Uma carta assim maravilhosa, assim, elogiando a gente absurdamente e falando assim: gostaríamos de saber a possibilidade de vocês estarem aqui em 2 semanas. Imagina, isso na Suécia, ou seja, mais uma porta aberta. Aí adivinha, não conseguimos patrocínio também. Todo mundo já tinha passaporte, estava preparado para isso, não? Sim, tava. Todo mundo já tinha passaporte, Pra tava ir mesmo. assim, só precisava do patrocínio para as passagens, né? E ninguém quis dar R$ 1, cara. Entendeu? É difícil, cara. Por isso que eu digo, Meados de que ano, mais ou menos? isso aí foi em 2000, de 2007 para 2008. Tá. Então, por isso que eu digo que a questão cultural, a gente sempre vai esbarrar nela. Ah, sim. Sempre. Sim. Aqui no Brasil, Essa- até as bandas grandes sempre viraram lá fora primeiro, para depois Tem. receber algum reconhecimento aqui, né, meu? Então. Isso aí é o passaporte, né? É, Enquanto você está aqui, você não vale nada. Aí você saiu, voltou, pô, agora você é bom. é. Ó o Chicão, Então, aí, essa mentalidade. grande Olha o Chicão. Chico aí, ó. Chico, eu já te elogiei aqui, hein? Eu vou deixar ela salvo. Para quem não conseguiu pegar o início, vai ficar 24 horas aí no nosso Instagram, né, no Stories, mas eu vou Sim. salvar a nossa conversa lá no meu canal do YouTube. Quem quiser, Ah, legal. é Everson Fer lá no YouTube. Não deixe de se inscrever também e assiste lá completinho. Teve um bate-papo também com o Fernando Tester, tem uma galera muito legal. Continue aí, mestre. Grande Chicão. Então, e é isso, né? A gente, na verdade, assim, a gente chega à conclusão que 1 hora não dá para falar nada, né? Assim, melhor, porque é muito pouco Se não tempo. mudou em 500 anos, cara, eu acho difícil. Não vai. Infelizmente, assim, não é uma questão de a gente querer ser pessimista, nada, mas eu acredito que essa realidade não vai mudar, não. Entendeu? Ela não tem, porque eu não vejo como mudar. Sim, Porque você vê como mudar quando você vê uma luz no fim do túnel. E quando você não vê essa luz, e eu não vou nem falar de política, porque é um absurdo do absurdo, nem quero tocar nesse assunto. Mas independente de qualquer coisa, independente de qualquer política, a cultura sempre foi uma desgrama no Brasil. Sempre. verdade. Ah, sim. Ela, na verdade, ela sempre foi muito exposta e valorizada para quem interessa, entendeu? Agora, eu sempre costumo dizer assim, né? Os melhores músicos do Brasil estão no anonimato, Verdade. entendeu?
Isso eu te garanto assim, Não, é tem verdade. bandas de amigos meus assim que são muito boas, estão no anonimato, sempre estiveram no anonimato, infelizmente vamos continuar no anonimato. E o que o público precisa entender, o público mais leigo, que eles precisam melhorar um pouquinho, né, essa questão cultural para valorizar de verdade quem merece ter valor, Verdade. né? Porque teve uma vez, só uma ocasião que eu vou falar para você, eu estava tocando com a Bandrix, que é do meu irmão aí do X. A gente estava numa choperia Matissa ali no Trilha das Torres, na Serra da Santa Inês. Eu nunca vou esquecer isso. A gente estava terminando o show e tinha bem uma fila assim de umas 20, 30 pessoas, bem na nossa cara. Tava assim 1 metro de distância da gente. E a gente fazendo uma sonzeira assim absurda, era um trio, né? E você acredita que o pessoal da fila, o pessoal tava olhando o celular, olhando para frente, ninguém olhava para a banda. Ninguém. Eu achei isso uma falta de educação, assim, uma falta de tudo. A minha vontade, só qual que era? Era de levantar, pegar minha baqueta e tacar na cabeça desse povo. Você tá lá, mas se arrebentando, fazendo tripas coração, e as pessoas estão assim, ó. O cara tava lá mexendo no celular, pá, nem aí. Falei, meu, eu vou tocar pra esse público? Pelo amor de Deus, cara. Sabe? É bem frustrante mesmo. Então, E, aí vai um Zé Ninguém lá. Aí vai o Zé Ruela lá, porque o cara apareceu na televisão. Ah, aí todo mundo fica babando o ovo porque o cara. Sabe? Esse tipo de cultura que é totalmente nociva ao músico que realmente faz um trabalho decente. é verdade. E eu não falo por mim, não. Eu falo por todos, entendeu? Sim, Isso é geral. É geral. Então, quer dizer, a gente fica nesse disco riscado aí que parece que você não sai disso, né? é. Ô, Wagner, você teve experiência também com teatro, né? Sim, quando eu fiz esse curso aí de trilha sonora para teatro. Tá. Quer Então, falar um pouquinho disso aí pra gente? então, essa parte aí foi legal na questão que eu me envolvi bastante com atores, né? Que é um outro ramo da arte. E, assim, aprendi bastante coisa com eles, né? Aprendi, assim, coisas que eu jamais pensei que eu ia aprender, porque até então eu não sabia que eu ia ter contato com esse pessoal. E também um outro contato que eu tive muito na ULM foi com a questão da música erudita, porque lá a gente tem a orquestra sinfônica, a jazz sinfônica, né? Então eu tinha muito contato com essa galera do teatro, tinha muito contato com a galera do mundo erudito, né? Que foi muito saudável, e tinha muito contato com a galera do pessoal do jazz, porque a ULM, na verdade, era um reduto jazzístico e do mundo erudito, né? E depois vinha o pessoal do MPB e, por último, o pessoal do heavy metal. A gente era a ovelhinha negra lá, entendeu? Ah, em todos os lugares. Não era É, privilégio da época, não. até rolava assim, às vezes umas tretinhas, rolava uns negócios assim, mas era Ah, tem que rolar, saudável. né, meu? Tem que rolar. Rolava. Mas era legal. Tirei assim bastante, assim, muita experiência boa da ULM, sabe? Era um lugar muito saudável, exalava cultura ali, entendeu? Você fica Exalava quanto tempo lá? Você ficou 3 anos. 3 anos, porque eu entrei já no metade do curso, né? Isso foi em que época? 89 até 92. Bacana. Que aí depois a ULM não durou muito também, né? Não. Olha, nós temos menos de 10 minutos agora. Eu queria que você entrasse num ponto aí para você falar das suas atividades atuais. Então, atualmente estou fazendo as aulas particulares, né? Que não vão parar nunca. Eu estou na escola Alemande, que é aqui em Santana, na Zona Norte, né? Na Rua Alfredo Pujol. Que é uma escola fantástica, excelente, tem um trabalho assim exemplar. É um ícone da Zona Norte.
tanto questão de estrutura como metodologias de ensino, professores, né? Direção. A minha banda atualmente é o Território Inimigo, né? É uma banda de crossover, que é uma mistura de thrash com hardcore, né? Que é o que eu mais amo fazer, né? Adoro tocar com essa galera, né? Que é o meu primo Marquinhos, o Kim, o baixista, o Cris, né? O guitarrista, e o Bessa, que é um outro guitarrista. É uma paulada na orelha, né? Uma galera assim muito pra frente, muito motivada, muito criativa. E modéstia à parte, o Território Inimigo, graças a Deus, está se destacando aí aonde a gente vai, né? E quando você tiver a oportunidade, até quero que você conheça, ouça, né? Para você. Você já tem algum trabalho autoral, alguma coisa, não? Tem, a gente está terminando a gravação de um CD. Ah, não, tá terminando o CD, mas publicado não tem nada ainda. Não, publicado a gente tem coisas assim, piratas, né? Tem, se você colocar Território Inimigo, banda Território Inimigo, você vai ver lá o Comércio da Fé, que é uma música que nós gravamos no bar aqui perto, aqui, como é que chamava o bar? Esqueci. Santa Sede. Tem um clipe que foi feito pelo Quinho, né, que é o baixista da banda, que é do Fobia. Você já tem um canal no YouTube, então? Na verdade, tem um canalzinho lá. E galera, quem não conhece, vai lá conhecer, já se inscreve no canal dos caras lá pra dar uma força. Isso, então, porque assim, você digita lá, Banda Território, se é só você entrar no YouTube, você digita lá, Banda Território Inimigo, vai aparecer esses 2 vídeos que a gente fez aí, mas assim, bem caseiros mesmo, mas o som tá bem legal também. Legal. E assim, é um trabalho que ele está se desenvolvendo muito bem. É que assim, o vocalista, o Marcos, ele é meu primo. Ele teve um problema de saúde, a gente teve que interromper o trabalho até a recuperação dele. Quando ele estava se recuperando, aí nós começamos a ensaiar novamente, só que aí veio essa porcaria dessa pandemia, aí parou tudo. Todo mundo, né, meu? Atrasou tudo, aí quer dizer, a gravação que estava finalizada não finalizou ainda, o ensaio que estava acontecendo teve que parar também, entendeu? Mas assim que tudo isso acabar, a gente vai voltar com tudo aí e pode ficar tranquilo que eu vou fazer questão que você e que outras pessoas conheçam o Território Inimigo, entendeu? É uma banda assim, não é porque é minha banda, tá? Mas quando eu falo pra você que é um crossover, que é uma mistura de thrash com hardcore, às vezes você vai buscar às vezes uma referência ali, uma outra ali, uma coisa que você já ouviu. Ó, inclusive meu primo até colocou o site aí, ó. Ah, que ótimo. Legal, Marcos, valeu. Entendeu? Mas é uma banda que dentro do hardcore, ela é uma banda bem diferenciada de verdade. Isso você vai perceber a hora que você ouvir. Legal. Entendeu? Fora isso, você está dando aula presencial também, não agora na quarentena, então. mas você dá aula, você tem um espaço onde você dá aula aí, né? Então, e agora também, além da particular e escola, eu estou dando online, né? Aí, Então, estou fazendo as aulas online. Se estiver procurando um professor aí do rock and roll, consegue ter aula online com ele também. Depois você deixa teu contato aí. Bom, gente, o Instagram dele tá aí, né? Só entrar no Instagram. Entra no Tem Instagram, meu telefone. já vai lá no privado, troca uma ideia com ele, vale a pena conhecer. E fora isso, você teve os 8 anos que você teve com o Fernando Sester, você fez aí várias gravações, tem trabalho publicado, né? Não, então, aí com o Fernando... Você participou dos CDs também ou só do DVD pra cá? Não, eu comecei com o Fernando em 2008, aí nós gravamos o DVD, né? Eu gravei clipes, eu gravei Siga em Frente, né? Eu gravei o clipe, não a música, né? A música foi gravada pelo Ricardo Sec, mas eu gravei o clipe Siga em Frente, eu gravei a volta, eu gravei a música e o clipe, Sim. Cada Lágrima, a música e o clipe.
Estreito ao Largo, a música e o clipe, né? E fizemos muitos shows também, né? Sim, foram 8 anos aí de Exatamente. correria, né, meu? O DVD ficou Foi muito bom, uma... eu estive lá. Depois vocês tocaram lá no Tio Cássio, onde eu congregava, que também arrebentaram, a galera ficou alucinada, foi muito bom. Porque na verdade, o pessoal, quando a gente tocava, né? O pessoal meio que ficava assustado, porque o pessoal falava, nossa, isso é gospel. Que era uma tijolada. Balada, né, meu? Acho Tem as que você baladas foi, também, né? tem as baladas. Quem gosta de Tem, um classic rock também vai ter, né? Mas tem. uma pegada Então, forte, bacana. foi muito legal, a experiência fantástica, assim, fantástica. Isso aí é a coisa que você guarda no coração, né? Verdade. Vagnão, nós temos aí em média 3 minutos. Deixa suas Tá. considerações finais aí pra gente, seus contatos, fala tudo. Ó, Chicão é de lá. Ó, Chicão, mó saudade Ó, de você, mano. Ó, Chico, saudade dele, hein, Chicão? Saudade sua. Principalmente de você e do seu trabalho, né? Que é fantástico. Verdade. E eu queria agradecer todas as pessoas aí que separaram tempo aí para assistir a gente, né? Legal. Agradecer a Deus por a gente estar vivo, com saúde, em primeiro lugar, né? Agradecer a minha esposa pelo apoio que ela me dá. Verdade. E agradecer o pessoal que toca comigo, né? Assim, agradecimentos no geral, né? Porque na verdade o que a gente tem que fazer na vida é mais agradecer do que pedir, né? Verdade. E tô aí, tô na área, tô na ativa, as aulas aí estão todo vapor, a banda vai voltar quando tudo isso amenizar pelo menos, né? Deus E quiser. vamos que vamos. Isso aí. E espero que essa live aí seja uma de várias que a gente possa desenvolver, né? Se der tudo certo mais pra frente, a gente pode até fazer uma tocando, né? Ah, Se com der certeza. certo. Vamos armar isso daí. Com certeza. Então, aí a gente faz uma bagunça organizada aí. Vai ser show de bola. Claudinha, valeu. Quem precisar de uma fotógrafa aí, ó, tem esse dele também, que manda bem. O Chicão se colocando à disposição. É isso aí. Ó, Chicão, é isso aí. Show demais. Obrigado. A Gisele, Não, legal, obrigado a valeu todos aí. demais. Toda a galera. Bom, gente, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho também, está em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, iTunes, no YouTube Music. Tem meu canal no YouTube, Everson Fer. Cola lá com a gente, ouve alguma coisinha lá e vamos que vamos. Ainda não isso aí. acabou aqui, tem mais de 1 minuto. Legal. Você está conseguindo dar aula de boa pela internet, tá fluindo, os Não, alunos tá. estão conseguindo absorver. Sim, tá perfeito. Tá Aí, galera, quem perfeito. tá parado nessa quarentena, aproveita, é a oportunidade de estudar, meu. E pode fazer uma aula teste também, né? Mesmo online. Aí, ó, consegue fazer aula teste, bacana. Né? Uma aula que eu não vou cobrar nada. Então, eu tiro algumas dúvidas, esclareço algumas coisas, né? Legal. E sem compromisso, sem nenhum custo financeiro. Show de Que é bola. legal também, né? Às vezes a pessoa quer Contato, galera, perguntar. vai ser bacana. Agora nós temos 10 segundos. Wagner, valeu, brigadão. Imagina, obrigado você.